caríssimos diácono Rui e diácono Distone, irmãos aqui presentes, irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, celebramos essa festa para a nossa paróquia, está em torno da igreja em sentido geral. São José Operário é uma memória, mas como nós temos nossa paróquia como esse padroeiro, para nós é festa, São José Operário. E o grande tema central da festa de São José Operário, irmãos, a referência principal é o tema do trabalho. O Papa Pio XII justamente fez isto, instituiu essa festa, memória de São José, em memória aos trabalhadores. É por isso que as leituras de hoje fazem referência ao trabalho, principalmente a primeira leitura, porque mostra, irmãos, que o trabalho não é um castigo ou uma maldição, ou como podemos ver nos tempos atuais, uma escravidão. Porque o homem atual, se nós prestamos atenção, nos dias atuais de hoje está se escravizando pelo trabalho. Mas o trabalho não é para escravizar. O trabalho é um dom de Deus para dignificar a vida do homem. Na primeira leitura nós vemos a metade do relato da criação. Deus trabalhou 6 dias criando. E Deus, irmãos, continua trabalhando. Deus é um eterno trabalhador. Porque o ato da criação de Deus continua. Nós podemos pensar o ato da criação de Deus foi só esses 6 dias? Sim, numa criação no sentido de criar as coisas como são. Mas Deus continua criando todos os dias. Todos os dias que nos levantamos, Deus nos dá um novo sol. Nos dá um novo dia. Nos dá a chuva. Dá o ar que você respira. Dá uma vida para você, dá uma família e dá um trabalho aqui neste mundo. Sempre Deus continua criando. Por isso que Santo Tomás dizia que Deus é esse motor imóvel. Todos os dias se faz uma nova criação na nossa vida. Deus não deixa de trabalhar. E o trabalho de Deus, irmãos, principal, o desejo de Deus tem é que nós nos salvemos. Deus criou o mundo em 6 dias. E no 6º dia, Ele criou a obra-prima da criação. Qual é a obra-prima da criação, irmãos? Eu dizia de manhã, todo artista, quando faz uma arte, tem a sua obra-prima. Aquilo que é o centro da arte dele. Por exemplo, quando eu pintei este círio. Qual é a obra-prima deste círio em si? Não é a vela, não é o círio, não é a pintura dourada. É a figura de Jesus. Porque isso nos relembra que isso significa Jesus ressuscitado. Essa é a obra-prima. O ícone, a pintura de Jesus. Ele é a obra-prima deste círio. Na obra da criação, irmãos, a obra-prima de Deus, Ele criou o mundo em 6 dias. E a obra-prima de Deus não é um cachorro, não é um gato, não é uma árvore. A obra-prima de Deus é o homem. É você e sou eu. No 6º dia Ele criou, e tudo isso que Ele criou é para o nosso bem, para servir a nós. E Ele trabalhou para fazer isso. E no 7º dia descansou. Dia do descanso, que para nós cristãos é o domingo. O trabalho é sagrado, irmãos. Quando eu preparava, eu leí um pouco a Constituição do Concílio Vaticano II, que diz que é a Gaudium et Spes, que diz que o trabalho do homem é algo sagrado. E pergunta qual é o sentido e o valor desta dignidade do trabalho, e é que eleva o homem, irmãos, a participar na criação de Deus. Imaginem vocês que o mundo está evolucionando no sentido técnico. Hoje nós temos internet. Pensem que há 20 anos atrás, ou há 30, não podíamos nos comunicar com alguém que está lá na Espanha ou na China. Tinha que fazer uma carta. Hoje basta mexer alguns botões de um celular ou um computador que eu falo com uma pessoa que está no outro lado do mundo. Mas quem é que faz isso? Nossa mente. A inteligência do homem, disse o Concílio Vaticano II. Mas quem nos deu a inteligência para trabalhar e transformar o mundo, a natureza, porque o homem não cria nada? Alguns dizem, quem criou o avião, quem inventou o avião foi fulano, mas o homem não pode criar.
O único Criador é Deus. O homem o que faz? Através da inteligência que Deus deu para o homem transforma a natureza. Transforma uma árvore num banco. Transforma uma árvore numa mesa. Transforma a borracha que ele tira das árvores num pneu de um carro. Através da inteligência que Deus deu para o homem. Porque somente Deus é o Criador. E o homem, através dos seus trabalhos, das suas mãos, ele ajuda, nesse sentido, Deus a continuar o mundo, se dignificando. E é por isso, irmãos, que na festa de São José Operário, nosso padroeiro, vemos que esse homem contribuiu no trabalho de Deus. E qual é o principal trabalho de Deus? Como dizia, voltando atrás, irmãos, é que nós nos salvemos. E esse homem, São José, trabalhou na obra de Deus perfeitamente, porque ele recebeu os 2 tesouros que Deus mandou para a nossa salvação, e ele trabalhou perfeitamente. Esses 2 tesouros que esse homem é o custódio, é a Virgem Maria, a porta dos céus, e o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele trabalhou com muita sabedoria, prudência, justiça, castidade, esse tesouro. E hoje, irmãos, Deus quer que nós olhemos para essa figura de São José e pedir ser verdadeiros trabalhadores na messe do Senhor. Como dizia na missa de manhã, todo trabalho é digno. Não podemos dizer, ficar triste, meu trabalho, desde um gari até um empresário que ganha muito dinheiro, todo trabalho é digno para Deus. E nós, como cristãos, quando vemos isso, irmãos, não nos escandalizamos até com a pobreza. Não nos escandalizamos com o que somos. Temos que trabalhar com o que Deus concede a nós. Mas às vezes, como hoje, irmãos, o mundo vai crescendo, o livro Vaticano II, e às vezes vai se esquecendo de Deus. O homem, com sua própria inteligência, vai fazendo as coisas e diz, eu vou criando, vai fazendo e vai pensando que ele é Deus. Aí está o problema. Por isso eu dizia, muitos homens de hoje estão se escravizando no trabalho e transformando isso que Deus deu para nós como um dom numa escravidão, num peso. E não é um peso, irmãos. O trabalho é um dom que transforma a nossa vida. Está no livro do Gênesis. E se nós interpretamos de forma até muito radical, podemos dizer, mas o trabalho é um castigo então. Porque quando Deus corrigiu Adão, ele disse, e agora de hoje em diante vai ganhar o teu pão com o suor do teu rosto. E tem que trabalhar. Mas não é um castigo. É para o homem voltar-se a Deus. E esquecer do pecado que cometeu. Deixar o pecado para trás. Igual a mulher. Que foi que Deus disse à mulher? E tu darás à luz com dores. E não é um castigo. É para a mulher se lembrar de Deus no meio da dor. Não se esqueça de Deus nunca. Qual é o problema de hoje, irmãos, do trabalho? As pessoas se escravizam porque pensam só nos bens materiais. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E como dizia de manhã paz, não eduquem seus filhos para ter só dinheiro. Vem um pai do mundo e diz para o filho, filho, trabalha, estuda. Para amanhã tu trabalhar e ter muito dinheiro. Ser um médico, ser um engenheiro, ser o que seja. E quando o filho diz, não, vou para a igreja, pai. Não, a igreja depois. Rezar depois. Primeiro estuda e trabalha. A mentalidade do mundo, irmãos. Por isso que o homem se está tornando escravo disso que não é uma escravidão, um trabalho. Porque se está escravizando, porque colocou Deus para trás. E a minha vida para frente de Deus. E não é assim, irmãos. Todo trabalho é obra de Deus. E todo trabalho deve começar com Deus e terminar em Deus. É um problema da sociedade atual. Pedir a Deus que ilumine nossa vida como homens e mulheres operários de Deus. São José é operário. E o operário é aquele, irmãos, que é digno de receber o seu salário. Quando eu estava trabalhando também, preparando a homilia, me levava para um paralelo dos os trabalhadores da vinha, que um chegou cedo e o Senhor colocou para trabalhar, depois contratou outro na metade do dia,
e outro no fim do dia. E no final do dia veio o senhor dessa vinha, que é a imagem de Deus, e pagou um salário, que era um denário, por dizer assim, uma diária por dia, como se fosse a diária de um pedreiro. Pagou um denário para cada um. Os que chegaram mais cedo murmuravam: por que eu recebo um denário, se eu trabalhei o dia inteiro, e esse chegou na última hora e recebe o mesmo que eu? Por que, irmãos, Deus é injusto? Não. Aquele que trabalha com amor a Deus e trabalha com o Filho de Deus não murmura do que tem. É por isso que o mundo vive também um escândalo da pobreza. E um pobre diz: meu trabalho é indigno. Não é indigno. Você ser um vendedor ambulante e fica falando mal, daí surge a luta de classe, daí surge o comunismo, o socialismo mortal no mundo, que destruiu países na Europa, Polônia, União Soviética e muitos países, porque vem essa luta por desigualdade e pensar que o trabalho é uma luta de classes. Não, trabalho é um dom de Deus. E por isso que no nosso continente, em muitos países do mundo, existe esse escândalo da pobreza. São José foi pobre. Imagina o ofício dele, ele não era um professor de universidade, não era um sábio, não era um filósofo. Diz o Evangelho, escandalizavam dele. Escandalizavam de Jesus, não é esse? Como tem sabedoria? Um filho de um carpinteiro, um ofício de um pobre, um filho de um carpinteiro. Você é um carpinteiro, bendito seja Deus. Seu trabalho é digno, irmãos. Todo trabalho é digno, até mesmo daquele que varre a rua todos os dias. Tem a sua dignidade. Mas a sociedade nos inculca muitas vezes a pensar: isso não é digno, eu não quero ser um gari. Não. E os filhos hoje inculcam aos nossos filhos esse vício. Não, isso não é digno. Ser digno é ganhar muito bem. Ser digno é ser um jogador de futebol e jogar na Champions para ganhar muito dinheiro. Se eu não sou isso, eu não quero jogar nem Remo e Paysandu, que não ganham bem. Não. É digno se jogar no Paysandu e no Remo, né? Até o Remo ganhou. Que eu vou ganhar um monte de salário, eu quero ir lá para a Europa. Não, irmãos. Todo trabalho é digno na nossa vida. Imagem de São José. Peçamos a São José que ilumine todos nós trabalhadores aqui. E todos nós somos trabalhadores. Todos nós. Ninguém tem falta de trabalho. Concluo, como dizia na missa de manhã, tem homem que trabalha e a mulher não trabalha e chega em casa e comete muitas injustiças com a esposa. Diz: olha, esposa, eu estou ganhando dinheiro, eu chego aqui, você não trabalha, eu que mereço dizer as coisas, eu sou o dono da casa e tal. Não. Quem disse que a dona de casa não trabalha? Quem disse que não trabalha? Tem homem que tem imagem machista, não trabalha ela. Eu que recebo o salário, ela não faz nada. Como isso eu vou dizer uma palavra. Esses homens que falam assim são homens sem vergonha, que não têm vergonha na cara. Só porque estão ganhando dinheiro, chega em casa, mas quem é que faz a comida para você? Quem é que lava a sua cueca todos os dias? E isso não é um trabalho? Cozinhar, lavar roupa, limpar a casa, isso não é trabalho? Não. É porque justamente por essa mentalidade, irmãos, que nós recebemos do mundo, que trabalha aquilo que eu tenho que receber e crescer. Não. Trabalha que me dignifica como pessoa, seja pouco ou muito, me dignifica, me faz ser filho de Deus, participar da obra de Deus, deixar uma casa limpa, uma casa digna, uma rua limpa. Deus quer isso. E todo trabalho tem sua dignidade, irmãos. São José é a imagem disso, da dignidade de Deus sobre a terra. Ele, apesar das dificuldades, recebeu essa graça, trabalhou na obra de Deus, cuidou dos tesouros de Deus e foi fiel. Fiel a Deus. Sejamos fiel como São José, na obra que Deus coloca para nós, em nosso trabalho. Todos nós, leigos, consagrados, padres, todos nós temos o nosso trabalho e é digno. E eu me alegro por meu trabalho. E o trabalho meu é anunciar o Evangelho, me preparar e também dar a vida. Isso é um trabalho. Por isso, irmãos, peçamos a Deus que levemos todos os nossos trabalhos, nossos ofícios a Deus. Não somente esse mundo. O que está nesse mundo vai passar. Trabalhe com alegria. Não reclame do que tem. Deus dá, como diz um salmo, aos seus amigos enquanto dormem. Se o Senhor não constrói a nossa casa aqui,
Com o trabalho que fazemos aqui nesse mundo, em vão trabalhamos nesse mundo. Em vão se cansam os construtores. O Senhor constrói a casa do seu Filho. Ele trabalhou nessa casa. Qual a casa? A casa do Espírito Santo. A Virgem Maria e Jesus Cristo. Sejamos bons operários como São José, ajudando a edificar esse mundo como um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.